Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast semanal da CNN Brasil, Coronavírus, Fato versus Ficção, que vai mostrar para você o que há de verdade e o que há de mentira nas coisas que você anda ouvindo falar sobre coronavírus. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje e você vai imediatamente deduzir qual é o nosso tema. Akira Roma, assessor científico sênior da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Akira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Luciana Leite, pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao Coronavírus Fato versus Ficção. Muito obrigada. E doutor Gustavo Cabral, um dos coordenadores do grupo de vacina da Universidade de São Paulo, a USP. Doutor Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por nada, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Então é isso, vamos falar do grande tema do momento, que é a vacina, não é? Essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, já sabemos que é uma doença viral e, portanto, em geral não se encontra uma cura, né? Um medicamento definitivo para esse tipo de doença, e a vacina é a grande política pública, a grande solução para esse inimigo que nós estamos enfrentando. Nessa segunda-feira, o laboratório Novavax anunciou ter começado os primeiros testes em humanos, em 130 pessoas com idade entre 18 e 59 anos, em 2 localidades da Austrália. A fase é chamada de 1/2 porque estão verificando se a vacina é segura e, ao mesmo tempo, se cria uma resposta imune. E o resultado, segundo eles, deve sair no início de julho. No dia 18, agora de maio, o laboratório Moderna anunciou que deverá ter a sua vacina pronta em janeiro. E 3 dias depois, o governo americano prometeu investir $1,2 bilhão numa vacina da Universidade de Oxford, em colaboração com o laboratório AstraZeneca, como parte do que o presidente Donald Trump chama de Operação Velocidade Warp, que vem direto da ficção científica, que seria mais rápida do que a velocidade da luz. A meta da AstraZeneca é produzir dezenas de milhões de doses este ano. Já a Johnson & Johnson fala em produzir 1 bilhão de doses até o final do ano que vem. Akira Roma, como o Brasil pode entrar nessa história? Você que é da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é um centro de excelência de produção de vacinas. Estive conversando na segunda-feira com o nosso embaixador, ou na verdade encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, e ele dizia que um representante da Embaixada do Brasil em Washington participa semanalmente de uma reunião lá com representantes do governo americano na busca aí de o Brasil se encaixar nesses projetos e trazer a vacina o mais rápido possível. Como você vê essa perspectiva aqui no Brasil? Pois é, a perspectiva de a gente ter uma vacina, sim, vamos ter uma vacina, mas o investimento que os americanos estão fazendo e os países europeus também estão fazendo, as grandes multinacionais estão fazendo, é claro que eles vão ter a vacina muito antes do que a gente aqui no Brasil consegue chegar a uma vacina. Nós temos aí grupos de pesquisadores investindo em desenvolvimento autóctono nacional. A Luciana é uma delas, a Universidade de São Paulo tem outros, mas chegar a esse estágio de estudo clínico tem ainda várias etapas. O desenvolvimento de uma vacina tem mais de 12 etapas diferentes, cada uma bastante específica, requerendo conhecimento próprio para chegar a um estágio de estudo clínico. E outra coisa que é preciso dizer, os americanos, e todo mundo agora, estão usando fast track mesmo, que o processo de desenvolvimento de uma vacina leva 10, 15 anos, o normal, mas eles estão sobrepondo as etapas, em vez de fazer de forma sequencialmente, quando termina uma etapa, seguindo para outra, porque assim ele vai ver resultado. Eles não estão fazendo isso. O Trump, ele quer uma vacina, ele diz até setembro. E eu acho que é um pouco difícil chegar a uma vacina até setembro. Muito difícil, porque você, além de ter os resultados,
quer dizer, estudo clínico mostrando que as pessoas vacinadas desenvolvem anticorpos, esse anticorpo neutraliza o vírus e também que não tem reações adversas, leva um pouco mais de tempo, leva tempo, na verdade. Você tem que acompanhar os vacinados para ver o que acontece com vacinados. Temos visto artigos científicos mostrando que existe essa questão de reações adversas provocadas por anticorpos. Ou seja, animais vacinados, quando recebem um challenge, um desafio do vírus, ela exacerba as reações. E isso é tido como uma questão absolutamente importante de ser verificada em termos de segurança. Nós não queremos ninguém que seja vacinado ter uma reação adversa grave, né? É um problema que leva um período bastante grande para você ter certeza de que isso é segura. Não é fácil você desenvolver uma vacina. Multi-etapas, muito complexo, cada etapa muito complexo, estudos clínicos tem que ser realizado com muito cuidado. E nós estamos também desenvolvendo uma vacina, buscando identificar as proteínas das espículas do vírus, que muita gente está fazendo isso, mas temos certeza de que vai levar um pouco mais de tempo, porque as dificuldades em cada etapa são inúmeras aqui. Dependemos da importação de muita coisa, de insumos e laboratórios qualificados para seguir em frente. Por isso, ao mesmo tempo que a gente desenvolve vacina, nós estamos em discussão com vários laboratórios produtores que estão na ponta. Nós, então, estamos buscando parcerias para fazer cooperação, trabalho cooperativo no desenvolvimento de uma vacina. Então, nós podemos, de repente, participar dessa etapa final de produção da vacina num trabalho cooperativo com eles. Porque nenhum laboratório no mundo, eu falei em 1 bilhão de doses. É 1 bilhão de doses em quanto tempo, não é? Ele não vai conseguir fazer 1 bilhão de doses em menos de um ano. As doses, as primeiras 100 milhões de doses, 200 milhões de doses serão todas para os Estados Unidos ou para países desenvolvidos, os que têm dinheiro mesmo. Só quando eles imunizarem a população de seus respectivos países, eles colocarão a vacina disponível para nós. Então, nós precisamos ter aqui a tecnologia de produção e nós precisamos realmente implantar todo o processo de tecnologia de produção dessa vacina ponto a ponto para ter a vacina disponível também, tão logo fique disponível no mundo. Luciana, e do ponto de vista aí do Instituto Butantan, um outro centro de excelência nessa área, vocês também estão buscando cooperação? Qual é a dificuldade de conseguir os insumos? Enfim, dá para nós uma ideia do que está acontecendo neste momento. De fato, a parte de manufatura vai ser um gargalo. Então, as nossas propostas de desenvolvimento de vacinas são como plano B. O plano A deve ser que essas vacinas que estão aí mais na frente, que elas funcionem, e se elas se mostrarem efetivas, a estratégia é justamente negociar com elas para conseguir fazer a produção aqui no Brasil. O Brasil tem uma grande capacidade de produção já instalada, dependendo do tipo de vacina que for aprovada primeiro ou mostrada mais eficiente, nós já temos um relativo know-how para fazer essa produção, tanto Butantan quanto Fiocruz. Mas algumas das tecnologias são mais novas e aí teria que ser feita uma colaboração. E essas negociações que o professor Akira mencionou são importantíssimas. Antes de até saber se elas vão funcionar, a gente já precisa ter uma ideia para, assim que ficar pronto, a gente conseguir atender mais rapidamente possível. Porque eu concordo que a capacidade de produção mundial nunca foi nessa escala de que nós precisamos ou precisaremos para o Covid. Vai precisar de muita colaboração e a gente vê muita negociação, muita discussão entre os grandes produtores, os médios produtores, e isso é positivo porque eu acho que vai permitir que essas tecnologias sejam transferidas para outros centros de produção e ampliar essa capacidade
e vai ter que ser muito grande mesmo. Qual é a nossa contrapartida, doutora Luciana? A gente tem que pagar por uma parte da patente ou a contrapartida é a gente oferece a nossa capacidade de pesquisa e de produção? Isso depende muito do caso a caso e das negociações. Em geral, se tem uma reversão do que se consegue com os valores de venda de vacina para quem fez o desenvolvimento do produto, ou em forma de patentes ou em forma de acordos mesmo para conseguir fazer essa transferência de tecnologia e essa produção. Doutor Gustavo, da USP. A gente vive um momento excepcional, esse é um argumento usado em favor de sobrepor as etapas, como disse o Dr. Akira, quer dizer, não queimar, mas fazer etapas simultâneas. É claro que há aí um sacrifício na segurança, né? Mas o que se diz é que a ameaça representada pelo coronavírus justifica esse risco. Até que ponto é possível fazer isso, apressar esse processo? Acho que muitas colocações muito importantes do Dr. Akira, professora Luciana, mas alguns pontos científicos precisam ser muito bem discutidos e levados em consideração. Acho que o Dr. Akira chamou muito bem a atenção a essa questão do tempo necessário para a questão de segurança. Por mais que sobreponha, tem muitas etapas que têm que ser seguidas. Não tem como a gente estar pulando etapas simplesmente por questão de emergência. Não vou citar especificamente a vacina de A, B ou C, mas vou dar só alguns exemplos. Em relação a pular etapas e utilizar em seres humanos e, em posterior, utilize em animal. Daí sai o resultado, se publica na utilização de modelo animal, vai lá e encontra vírus em secreções nasais, por exemplo, diz, evitou de ocorrer a doença, mas apenas induziu uma baixa do nível viral, mas não eliminou, não preveniu do vírus na infecção, por exemplo, em macacos. Outras situações, alguns vetores que estão sendo utilizados, vetores que, por exemplo, já têm prévia informação mostrando que tem anticorpos, por exemplo, humanos ante esses vetores, ou seja, isso vai complicar quando pensarmos em aplicabilidade. Aí a gente pensa outra questão da aplicação quando se fala, por exemplo, essas vacinas americanas utilizando RNA mensageiro, que é algo extremamente novo, algo extremamente importante, mas para a questão de emergência, não sei se ele é tão factível assim. Sabe por quê? Por algumas questões. Pelo menos eu não conheço nenhuma vacina licenciada com RNA mensageiro, então, como o professor Akira falou, a gente não pode garantir uma segurança a longo prazo, porque quando se desenvolve uma vacina, tem todo acompanhamento por muito tempo. Além disso, falando em aplicabilidade, por exemplo, em lugares como o Brasil, onde a gente tem uma diferença enorme, além da temperatura, a questão econômica e social, algumas dessas vacinas devem estar em condições de congelamento, refrigeração especial. Então, até que ponto essas vacinas vão ter condições de chegar ao interior longínquo, onde a condição estrutural não favorece a levar? Vocês têm diversos fatores que precisam ser levados em consideração para que as pessoas possam prometer uma vacina em setembro ou até esse ano. É muito complexo para a gente imaginar que uma vacina vai estar disponível em escala global para este ano. Só citei alguns, mas são diversos fatores que levam a essa vacina a ser desenvolvida, muito bem testada, que mostra segurança, eficiência e que possa ser disponível em larga escala. E como a Kira comentou, a gente vai estar um pouquinho atrás da fila. Por mais que a gente tenha essa estrutura que a gente tem da Fiocruz, do Butantan, eu acho que são patrimônios brasileiros que tem que ser, valorizado de forma especial, espetacular. Mas a gente precisa dar um foco em relação a desenvolver a vacina aqui no Brasil por questões de meio que liberdade científica. Claro que a gente tem que ter colaboração internacional, mas liberdade científica. É incrível quanto a gente está sofrendo para obter insumos, sofrendo para obter produtos, para poder desenvolver essa vacina. Agora você imagina a gente depender pura e exclusivamente de tecnologia externa. Isso é terrível para nós, sendo que a gente tem um potencial intelectual altíssimo, tem estruturas maravilhosas, como está aqui muito bem representado pelo Fiocruz e Butantan. Então, eu estou chegando há pouco tempo da Suíça, né? Passei esse período na Inglaterra, aproximadamente 3 anos e meio.
um ano e meio na Suíça antes de vir para cá. E aí caí com essa missão de ser uma das pessoas que estão, assim como aqui representado, desenvolvendo essa vacina. Mas é muito diferente em relação a essa questão de produção de tecnologia. Vou dar um exemplo, em Oxford eu precisava de uma coisa para comprar, se eu pedisse antes de 11 horas, às 3 horas da tarde estava em minha bancada. Aqui a gente passa 1, 2, 3 meses, em situações de emergência a gente passa por isso para obter um insumo para desenvolver uma pesquisa. Mas isso é falta de dinheiro ou burocracia? Burocracia mesmo. E porque também a gente é refém cientificamente, tem muita produção muito externa, é uma luta da gente desenvolver essa liberdade científica aqui. A gente precisa focar nessa questão nacional. Não tem como a gente estar refém cientificamente por toda a eternidade. Como que a gente vai estar esperando chegar um reagente que demora 2, 3 meses? Então esse é um momento para a gente refletir demais o quão é importante essa liberdade científica para nós. Doutora Luciana, esse fast track, esse caminho rápido que os Estados Unidos têm, a Inglaterra também está tendo e outros países, quando a vacina chegar aqui no Brasil, a Anvisa também poderá aceitar esse ritmo diferente de aprovação, ou aqui a coisa poderá ser diferente, o Brasil poderá ter que fazer os seus próprios testes? Como é que funciona para uma vacina entrar no Brasil? Eu queria só acrescentar ao que já falaram sobre esse fast track, que eu acho que esse fast track foi possível porque já se tinha muita informação sobre outros tipos de vacina ou vacina para outros vírus que já tinham sido feitos nas mesmas plataformas. O fato de que existiu a epidemia do SARS-1 ou MERS, você tem muita experiência com certas plataformas para produção de vacinas virais. E, principalmente, eu acho que o que já tinha sido feito para o SARS-1, que foi há quase 10 anos atrás, esse tipo de vacinas já estavam sendo testados em humanos. Então, já existia uma grande quantidade de informação de segurança sobre as próprias plataformas. RNA, vacina de DNA, adenovírus, já estavam sendo testados para vírus semelhantes. Então, se assume que a segurança desse tipo de vacina se tem um pouco mais de garantia. Então, eu acho que foi isso que permitiu acelerar esses passos. A Anvisa, na verdade, tem mais experiência com desenvolvimento de drogas. Tem poucas vacinas realmente desenvolvidas no Brasil. Então, trazer essa vacina de fora, a Anvisa vai se apoiar muito nos dados que foram obtidos fora, e isso vai ajudar, mas essa é uma etapa que vai ter que ser cumprida aqui no Brasil também. Passar toda a informação pela Anvisa e a Anvisa aprovar a produção dela aqui no Brasil. Doutora Kira, quando o senhor acha que teremos a vacina aqui no Brasil? Acho que antes do final do ano que vem, ou meados do ano que vem, não vai ser possível. E eu acho que esse desenvolvimento, estão dizendo que até o final do ano estará pronto, eu tenho minhas dúvidas de que estará pronto, inclusive por causa das informações sobre segurança de vacina. Esse é um grande problema, porque já falou o professor Cabral, não adianta dinheiro pode colocar $1 bilhão, mas precisa de tempo. Você precisa de tempo para verificar se realmente a vacina é eficaz, a duração da imunidade, duração da proteção também precisa ser vista, e também essa segurança. A segurança que não dá reações adversas, você precisa de um tempo. Portanto, se acontecer de uma tecnologia de produção de vacina ou uma plataforma tecnológica realmente for aprovada, vai levar para nós, podemos talvez tempo mais, mas teremos que fazer todo o esforço para minimizar a distância para introduzir aqui no país. E eu acho que a dependência de importação ou dependência de suprimento de vacinas desses grandes laboratórios para o país vai ser mais difícil. É melhor ter aqui no país uma produção local, de tal forma que garanta o suprimento para a população brasileira. Essa é a nossa luta permanente. E eu estou de acordo com os comentários do professor Cabral da necessidade que o país precisa de uma política de Estado que realmente apoie
e faça investimento necessário para o desenvolvimento científico-tecnológico dessa área, porque é uma área absolutamente estratégica de saúde pública do país. Eu queria encerrar com uma mensagem do Dr. Gustavo Cabral, da USP, para os pais, as mães, enfim, as pessoas que têm medo de vacina, que acham que a vacina pode causar mais mal do que bem. Dr. Gustavo, o que a gente pode dizer para essas pessoas e para esse movimento que existe no mundo inteiro contra a vacina? Se a falta de uma vacina conseguiu parar o mundo, é um prejuízo humano, além do financeiro. Imagine expor a população a ideias sem fundamento algum, que é a ideia de não vacinar. A vacina é uma das maiores revoluções da humanidade, em que levou a sociedade a se proteger dos mais diversos micro-organismos patogênicos, assim, que têm causado problemas historicamente à humanidade. Eu acho que é um momento de bom senso, é um momento onde a gente deve aprender em que a ciência e a sociedade têm que andar juntos, e não há essa história de que vacina faz mal às pessoas. Na verdade, a vacina faz bem, a falta da vacina é que faz mal. Esse é o momento onde a gente deve estar próximos, juntos. E sim, a ciência, tecnologia, inovação nacional precisa ser bem observado, porque esse é um momento da gente entender que as pessoas precisam da ciência e a ciência precisa das pessoas. Nós temos que andar juntos. Esse movimento anti-vacina é um retardo assim, enorme para a organização social. Então, pelo amor de Deus, vamos entender que todo o trabalho que é feito para desenvolver uma vacina segue todos os rigores científicos para levar segurança e eficiência. Esse foi o Dr. Gustavo Cabral, um dos coordenadores do grupo de vacina da Universidade de São Paulo. Ouvimos também a doutora Luciana Leite, pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan, e o Dr. Akira Homa, assessor científico sênior da Fundação Oswaldo Cruz. Eu agradeço muito a participação de vocês e também a você que nos acompanhou aqui no nosso podcast semanal Coronavírus, Fato versus Ficção. Voltamos na semana que vem e um grande abraço a todos. Muito obrigado.